Imagine um líder cuja obsessão por poder e controle moldou o destino de milhões de pessoas, mergulhando o mundo em um dos períodos mais sombrios da história moderna. Adolf Hitler, uma figura cuja notoriedade transcende as décadas, não foi apenas um político implacável, mas também um homem repleto de segredos, medos e paranoias. Mas o que muitos não sabem é que, além de ser um líder tirano, Hitler possuía uma série de comportamentos e hábitos tão bizarros que poderiam facilmente ser tirados de um roteiro de filme. Hoje vamos explorar 10 dessas curiosidades que provavelmente vão surpreender até os estudiosos mais ávidos. Primeiramente, poucas pessoas sabem que Hitler, aquele que pregava a superioridade racial ariana e a pureza do corpo e da mente, era viciado em drogas. Não se tratava apenas de uso esporádico, Hitler consumia diariamente uma quantidade absurda de substâncias químicas, entre elas cocaína, metanfetamina e heroína, substâncias que, ironicamente, eram também distribuídas para os soldados nazistas para manterem-se ativos e incansáveis no campo de batalha. Esse vício, comprovado por diversos documentos médicos recuperados após a guerra, é apenas uma das muitas contradições na vida do Führer. Além disso, é possível imaginar que o homem responsável pela morte de milhões de judeus tivesse relações de amizade com alguns deles, pois foi exatamente isso que aconteceu. Hitler, em determinado ponto, salvou alguns judeus da perseguição nazista. Amizades antigas e favores pessoais fizeram com que ele ordenasse pessoalmente que certos indivíduos fossem poupados do destino cruel reservado ao resto da população judaica. Essa atitude contraditória gerou uma série de debates entre historiadores e especialistas, questionando se esse comportamento refletia um lado humano do ditador ou se era simplesmente mais um exemplo de sua manipulação e jogos de poder. Agora, imagine a paranoia de um homem como Hitler, sabendo que sua vida estava constantemente em perigo. Após uma série de tentativas de assassinato frustradas, ao todo foram mais de 42, Hitler desenvolveu um medo quase obsessivo de ser envenenado. Para se proteger, ele contratou uma equipe de jovens mulheres que diariamente provavam sua comida antes dele. Essas mulheres corriam o risco de vida a cada refeição, tudo para garantir que seu líder continuasse vivo para levar adiante seus planos megalomaníacos. Entre essas conspirações estava um plano que envolvia nada menos do que uma barra de chocolate. Sim, em 1943, o Serviço Secreto Britânico desenvolveu uma bomba escondida em uma fina camada de chocolate amargo, esperando que Hitler, famoso por sua adoração por doces, fosse o alvo perfeito para a armadilha. Bastava uma pequena mordida para ativar o explosivo. Felizmente, ou infelizmente, dependendo de como se veja, esse plano nunca foi concretizado. Outro aspecto fascinante da vida de Hitler foi sua tentativa fracassada de se tornar um artista. Antes de sua ascensão ao poder, Hitler tentou a vida como pintor nas ruas de Viena, vendendo suas obras por preços modestos. Ele dependia de 2 mercadores de arte, ambos judeus, para sustentar sua carreira artística. Em uma cruel ironia do destino, anos depois, ele seria o arquiteto do extermínio de milhões de judeus. Mas as excentricidades não param por aí. Hitler era tão obcecado por controle e poder que, em determinado ponto de sua vida, decidiu que as escolas alemãs não estavam exaltando sua imagem o suficiente. Sua solução? Ordenou que todas as cruzes e símbolos religiosos fossem retirados das salas de aula e substituídos por retratos seus. Não satisfeito com isso, Hitler sonhava em suplantar até o próprio Papa, planejando tomar o controle do Vaticano e se proclamar uma divindade perante a Alemanha. Esse plano grandioso, embora nunca concretizado, demonstra o nível de megalomania que dominava a mente do Führer. Outro exemplo de sua obsessão por controle absoluto está nas chamadas fábricas de bebês, onde Hitler, junto com seus aliados nazistas, buscava criar uma raça perfeita. Milhares de crianças nascidas nessas fábricas eram submetidas a rigorosos treinamentos físicos e intelectuais, além de passarem por processos bizarros como banhos de luz ultravioleta para clarear seus cabelos e assim se adequar aos padrões arianos de beleza. Esse cenário macabro nos leva à pergunta: como um homem com tantos defeitos pessoais, vícios e manias foi capaz de influenciar uma nação inteira e mudar o curso da história mundial? Talvez a resposta esteja no poder de sua oratória, sua habilidade de manipulação e a frustração de um povo devastado pela derrota na Primeira Guerra Mundial e pela crise econômica que se seguiu. Adolf Hitler era um personagem multifacetado, um homem que misturava elementos de genialidade estratégica com uma loucura desenfreada. Ele era ao mesmo tempo o líder supremo de um dos regimes mais brutais da história e um homem com fobias, vícios e fraquezas humanas. Sua vida é repleta de mistérios e contradições que continuam a fascinar e aterrorizar o mundo, décadas após sua morte. Quer saber mais sobre as decisões mais insanas de Hitler e como ele arquitetou o Holocausto? Vamos mergulhar profundamente nas entranhas do regime nazista e descobrir como a mente do ditador operava. Entre as ações mais audaciosas de Hitler estava seu plano de minar o poder da Igreja Católica. Para ele, a influência do Papa era um obstáculo ao seu desejo de ser a figura suprema na Alemanha e, eventualmente, no mundo.
Em uma manobra ousada, ele ordenou que todas as escolas na Alemanha removessem símbolos religiosos e os substituíssem por fotos suas. Hitler acreditava que, ao longo do tempo, ele poderia apagar a figura de Cristo da mente das pessoas e substituir essa devoção por uma adoração à sua própria imagem. O ápice dessa obsessão veio com a ideia de invadir o Vaticano. Sim, Hitler tinha planos para tomar o Vaticano, sequestrar o Papa e colocar a culpa em grupos criminosos, como a máfia italiana. Seu objetivo? Proclamar-se uma divindade e suprimir todas as religiões na Alemanha, para que ele fosse o único objeto de adoração. Esse plano, embora nunca executado, mostra até onde sua megalomania poderia levá-lo. No entanto, a pressão da guerra e a resistência crescente dentro da própria Alemanha acabaram enfraquecendo essa estratégia, que ficou no papel. Mas o que esse episódio revela é o lado mais sombrio e delirante de Hitler, que via em si mesmo não apenas um líder político, mas uma entidade quase divina. Outra decisão insana de Hitler e seu regime foi a criação das chamadas fábricas de bebês, conhecidas como Lebensborn. O objetivo era simples: criar a raça ariana perfeita. Bebês considerados adequados eram submetidos a treinamentos intensos desde a infância para garantir que se tornassem os futuros cidadãos ideais da Alemanha nazista. As mães, escolhidas a dedo pela pureza racial, tinham duas opções: criar seus filhos sob o regime nazista ou entregá-los para serem educados por famílias arianas certificadas pelo Estado. Muitas dessas crianças nunca mais viram suas famílias biológicas. Além disso, crianças de territórios ocupados como a Polônia eram sequestradas e submetidas ao mesmo processo. As que não se enquadravam nos padrões raciais arianos eram descartadas e enviadas para campos de concentração. Esse projeto macabro mostra o nível de controle que Hitler buscava alcançar, não apenas sobre o presente da Alemanha, mas sobre seu futuro, ao manipular geneticamente e ideologicamente as próximas gerações. Uma das partes mais perturbadoras do regime nazista foi o conceito de raça ariana. A visão de Hitler de um mundo dominado por indivíduos racialmente puros levou a uma série de ações bizarras e cruéis, muitas delas coordenadas pelo médico nazista Joseph Mengele, conhecido como o Anjo da Morte. Os experimentos de Mengele com prisioneiros judeus em Auschwitz são um dos exemplos mais chocantes da loucura que permeava o regime nazista. Mengele era obcecado por gêmeos, principalmente aqueles com características físicas que se enquadravam no ideal ariano. Ele acreditava que estudar gêmeos poderia fornecer a chave para a criação da raça perfeita. Muitas vezes, essas crianças eram submetidas a experimentos brutais, injeções de substâncias químicas nos olhos para tentar alterar a cor, amputações e procedimentos sem anestesia. Uma das práticas mais desumanas era a tentativa de unir gêmeos siameses, costurando-os juntos, o que invariavelmente resultava em morte lenta e dolorosa. O mais aterrorizante é que esses experimentos, em muitos casos, eram conduzidos sem nenhuma razão científica real, servindo apenas para satisfazer a curiosidade mórbida de Mengele e outros médicos nazistas. Além disso, bebês que nasciam em Auschwitz e outros campos de concentração eram frequentemente mortos ou usados como cobaias para experimentos pseudocientíficos. A ideia de que esses bebês não se enquadravam no ideal ariano era motivo suficiente para descartar suas vidas, evidenciando o desprezo total pela humanidade que caracterizava o regime de Hitler. A paranoia de Hitler não era infundada. Durante o auge de seu poder, ele foi alvo de dezenas de tentativas de assassinato. Historiadores documentaram pelo menos 42 planos para matar o Führer, muitos dos quais chegaram perigosamente perto de serem bem-sucedidos. Um dos planos mais famosos foi a Conspiração de Julho de 1944, que ficou conhecida como o Atentado de Stauffenberg. O coronel Klaus von Stauffenberg, um oficial do exército alemão que havia perdido a fé no regime nazista, liderou um complô que envolvia a colocação de uma bomba em uma reunião na Toca do Lobo, o quartel-general de Hitler. No entanto, por um capricho do destino, a bomba foi colocada em uma mesa pesada que absorveu grande parte da explosão. Hitler saiu praticamente ileso, enquanto vários outros presentes morreram ou ficaram gravemente feridos. Após o fracasso do atentado, Hitler intensificou sua caça a traidores, o que levou à execução de centenas de pessoas que eram suspeitas de conspiração. O episódio demonstrou que, embora muitos no alto escalão nazista estivessem desiludidos com o Führer, a rede de proteção em torno dele era tão eficiente que se tornou quase impossível eliminá-lo. A segurança em torno de Hitler se tornou ainda mais rigorosa, o que alimentou sua paranoia e fez com que ele se isolasse ainda mais dos acontecimentos diários da guerra, confiando em um círculo cada vez mais fechado de conselheiros. Outro aspecto fascinante da vida de Hitler é o mistério em torno de seus diários e escritos pessoais. Durante décadas, historiadores especularam sobre a existência de documentos secretos, escritos pelo próprio Führer, que revelariam seus pensamentos mais íntimos e estratégias de longo prazo. Muitos desses documentos foram perdidos ou destruídos no caos que seguiu a queda do Terceiro Reich. Mas alguns relatos afirmam que uma parte significativa dos manuscritos de Hitler foi encontrada e está sob a proteção de governos e instituições que temem o impacto de sua divulgação.
Entre esses documentos estariam cartas pessoais, em que Hitler expressava suas visões distorcidas sobre o futuro da Alemanha e da humanidade, além de confissões perturbadoras sobre o genocídio e os campos de concentração. A possibilidade de que esses escritos revelem um lado ainda mais sombrio de Hitler continua a intrigar historiadores, mas, até hoje, poucos fragmentos desses textos foram tornados públicos. A questão permanece: será que esses documentos contêm segredos que mudariam nossa compreensão sobre Hitler? Ou são apenas reflexos de sua mente já conhecida por sua brutalidade? O fato é que, se algum dia forem revelados, esses escritos poderiam desencadear uma nova onda de debates e revisões sobre o impacto do regime nazista. Para financiar a máquina de guerra nazista, Hitler e seus aliados encontraram uma solução econômica que misturava crueldade com pragmatismo. Os campos de concentração não eram apenas locais de extermínio, mas também de exploração financeira. O mais notório desses campos, Auschwitz, gerou milhões de dólares em trabalho escravo. Os prisioneiros eram forçados a trabalhar em fábricas de armamentos, minas de carvão e outros projetos que beneficiavam diretamente o regime. Além disso, os nazistas se aproveitaram dos bens confiscados dos prisioneiros, desde joias e dinheiro até roupas e objetos pessoais, que eram vendidos ou reaproveitados pelo Estado. Em muitos casos, os corpos dos prisioneiros mortos nos campos de extermínio também eram utilizados de forma brutal e eficiente. As alianças nazistas com empresas alemãs resultaram em parcerias lucrativas, onde o trabalho escravo se tornou parte integrante da economia de guerra. Esse sistema perverso, que transformava a vida humana em uma simples mercadoria, foi uma das muitas formas pelas quais o regime nazista financiava sua guerra de conquista. A ideia de que um campo de concentração, destinado à morte em massa, pudesse ser simultaneamente uma fábrica de dinheiro, é um dos exemplos mais claros de como o nazismo destruiu qualquer vestígio de moralidade ou humanidade. Entre os mistérios mais fascinantes do pós-guerra está a teoria de que Hitler não teria cometido suicídio em seu bunker, mas sim fugido para a Argentina. Essa teoria, que ganhou força ao longo dos anos, é baseada em relatos de testemunhas que afirmam ter visto Hitler na América do Sul após o fim da guerra. Além disso, vários submarinos nazistas foram encontrados próximos à costa argentina, alimentando especulações de que eles teriam sido usados na fuga. De acordo com essa teoria, Hitler e sua esposa, Eva Braun, teriam escapado de Berlim em um pequeno avião antes de embarcar em um submarino que os levaria à América do Sul. Alguns acreditam que ele teria vivido seus últimos anos em uma casa isolada na Patagônia, sob uma identidade falsa. Relatos de moradores da região descrevem um homem de aparência semelhante a Hitler, mas sem o famoso bigode, que vivia recluso e sob constante vigilância. No entanto, a maior parte dos historiadores rejeita essa teoria, apontando para evidências como a arcada dentária encontrada pelos soviéticos, que teria sido comparada com os registros dentários de Hitler e confirmada como pertencente a ele. Mesmo assim, o mistério permanece, e a falta de acesso aos restos mortais de Hitler pela comunidade científica internacional continua a alimentar especulações sobre o destino final do ditador. Em junho de 1941, Hitler lançou um dos maiores e mais ambiciosos movimentos militares da história: a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. Com mais de 3 milhões de soldados, o Terceiro Reich estava confiante de que sua Blitzkrieg, guerra relâmpago, esmagaria rapidamente o Exército Vermelho, garantindo o controle dos vastos territórios soviéticos e seus recursos. No entanto, essa decisão se tornaria um dos maiores erros estratégicos da guerra, levando ao começo do fim do domínio nazista. No início, a invasão foi bem sucedida, com o exército alemão avançando rapidamente pelos territórios soviéticos, capturando cidades importantes e cercando centenas de milhares de soldados soviéticos. Hitler estava certo de que a União Soviética desmoronaria sob a pressão das forças alemãs. No entanto, ele subestimou dois fatores cruciais: o inverno russo e a determinação do povo soviético. Conforme o inverno se aproximava, as tropas alemãs mal preparadas para o frio extremo começaram a sofrer severamente. A temperatura caiu para níveis insuportáveis, e os soldados, sem roupas adequadas e suprimentos limitados, enfrentaram uma série de dificuldades logísticas. Além disso, o Exército Vermelho, sob o comando de Joseph Stalin, se reorganizou e lançou uma série de contra-ataques devastadores, empurrando os alemães de volta. A Batalha de Stalingrado, travada entre 1942 e 1943, foi o ponto de virada decisivo. Considerada uma das batalhas mais brutais da história, a luta por Stalingrado foi intensa, com ambas as partes sofrendo pesadas baixas. Após meses de combate urbano, os alemães foram cercados e forçados a se render. Essa derrota marcou o começo do colapso da máquina de guerra nazista. O Terceiro Reich nunca se recuperaria totalmente do golpe sofrido em Stalingrado, e as forças soviéticas começariam a avançar implacavelmente em direção à Alemanha. A Blitzkrieg, que havia sido tão eficaz nas fases iniciais da guerra, começou a falhar em cenários como o da União Soviética.
A vasta extensão territorial e as condições climáticas extremas tornaram impossível manter a velocidade e mobilidade que haviam caracterizado os sucessos anteriores do exército alemão. As linhas de suprimentos ficaram esticadas ao máximo, e a falta de combustível, munições e alimentos afetou drasticamente a capacidade de luta das forças nazistas. As dificuldades logísticas se tornaram um pesadelo. O sistema ferroviário soviético, que operava em uma bitola diferente da europeia, precisou ser adaptado, o que atrasou o transporte de suprimentos essenciais para a frente de batalha. Além disso, a campanha de bombardeios aliados na Alemanha prejudicou gravemente a produção de armas e veículos, o que agravou ainda mais a situação no fronte oriental. A incapacidade de manter o ritmo rápido de ataque, combinado com as duras condições climáticas e a feroz resistência soviética, destruiu a estratégia de Hitler. O sonho de dominar o leste europeu foi esmagado, e a Alemanha começou a perder terreno rapidamente. A União Soviética, por outro lado, não apenas resistiu, mas também começou a retomar territórios e avançar em direção à Alemanha, com uma sede implacável de vingança. Enquanto a Alemanha enfrentava a derrota no leste, uma nova ameaça surgiu no oeste. Em 6 de junho de 1944, as forças aliadas lideradas pelos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá desembarcaram nas praias da Normandia, na França ocupada. Este evento, conhecido como Dia D, marcou o início de uma nova fase na guerra e o começo do fim para Hitler. O sucesso da invasão do Dia D foi o resultado de meses de planejamento meticuloso e enganos brilhantes. Hitler havia sido levado a acreditar que os aliados atacariam em outro local, o que fez com que ele mantivesse uma grande parte de suas forças no lugar errado. Quando os aliados romperam as defesas alemãs nas praias da Normandia, eles começaram a avançar rapidamente pelo norte da França, libertando Paris em agosto de 1944. A abertura de um novo fronte colocou ainda mais pressão sobre o exército alemão, que já estava sobrecarregado na frente oriental. As forças nazistas, agora tendo que lutar em duas frentes, começaram a perder terreno em ritmo acelerado. As tropas alemãs estavam exaustas, mal equipadas e incapazes de resistir à superioridade industrial e militar dos aliados. A batalha decisiva nas Ardenas, conhecida como Batalha do Bulge, foi a última tentativa desesperada de Hitler de mudar o curso da guerra no oeste, mas o fracasso da ofensiva selou o destino do Terceiro Reich. Com a Alemanha em colapso total, as forças soviéticas avançaram rapidamente pelo leste europeu, enquanto as forças aliadas ocidentais continuavam a pressionar pelo oeste. Em abril de 1945, o Exército Vermelho cercou Berlim, a capital do Terceiro Reich. Hitler, isolado em seu bunker, sabia que o fim estava próximo. A Batalha de Berlim foi o último ato da Segunda Guerra Mundial na Europa. A cidade foi devastada por bombardeios constantes, e os combates nas ruas eram intensos. As tropas alemãs, compostas em grande parte por adolescentes e idosos, lutaram com desespero, mas não tinham chance contra o poder militar esmagador do Exército Vermelho. Dentro do bunker, Hitler continuava a emitir ordens para divisões que não existiam mais, demonstrando sua desconexão completa da realidade. Enquanto Berlim caía em ruínas, ele se recusava a fugir, afirmando que morreria na cidade. Em 30 de abril de 1945, Adolf Hitler cometeu suicídio junto com sua esposa, Eva Braun. Seu corpo foi queimado pelos poucos soldados que ainda permaneciam leais a ele, e os restos mortais foram levados pelos soviéticos. Com a morte de Hitler e a captura de Berlim, o Terceiro Reich chegou ao fim. A Alemanha se rendeu formalmente em 7 de maio de 1945, marcando a vitória dos aliados na Europa e o fim de um dos períodos mais sombrios da história humana. A queda de Hitler e a derrota do nazismo tiveram repercussões globais. Não apenas a Europa foi profundamente transformada, mas o mundo inteiro foi moldado pelas consequências da guerra. A criação das Nações Unidas, a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética e a reconstrução da Europa sob o Plano Marshall foram apenas alguns dos desdobramentos desse momento histórico. Além disso, a revelação dos horrores cometidos nos campos de concentração nazistas, incluindo o Holocausto, deixou o mundo em choque. As imagens de prisioneiros esqueléticos, as pilhas de corpos e as evidências dos experimentos desumanos realizados por Mengele e outros oficiais nazistas mancharam permanentemente a memória do Terceiro Reich. O julgamento de Nuremberg, realizado após a guerra, condenou os líderes nazistas por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio, estabelecendo um precedente para a justiça internacional. Hitler pode ter caído, mas o impacto de suas ações e ideologias se faz sentir até os dias de hoje. As lições tiradas desse período servem como um lembrete sombrio dos perigos do autoritarismo, do ódio racial e da guerra. Com a queda de Adolf Hitler e o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo se viu diante de uma tarefa colossal: lidar com as cicatrizes deixadas pelo regime nazista. As atrocidades cometidas pelos nazistas, que incluíram o genocídio, crimes contra a humanidade e a destruição em massa de cidades e populações, foram além de qualquer precedente histórico.
O colapso do Terceiro Reich trouxe à tona a necessidade de enfrentar a magnitude dos crimes cometidos e assegurar que algo semelhante nunca mais ocorresse. Os julgamentos de Nuremberg, realizados entre 1945 e 1946, marcaram o início da justiça internacional para crimes de guerra. Pela primeira vez na história, líderes políticos e militares foram responsabilizados em um tribunal internacional pelos crimes cometidos durante o conflito. Entre os acusados estavam altos oficiais nazistas, como Hermann Göring, Rudolf Hess e Joachim von Ribbentrop, que enfrentaram acusações que incluíam genocídio, crimes contra a paz e crimes contra a humanidade. Esses julgamentos não só proporcionaram justiça às milhões de vítimas do regime nazista, mas também estabeleceram um precedente para futuros julgamentos internacionais de crimes de guerra. Pela primeira vez, o mundo concordava que as atrocidades cometidas contra a humanidade não poderiam ser toleradas, independentemente das fronteiras nacionais. Contudo, os julgamentos também trouxeram à luz a complexidade da questão da responsabilidade. Muitos líderes nazistas, incluindo Adolf Hitler e Joseph Goebbels, não estavam vivos para enfrentar a justiça. Além disso, centenas de nazistas de menor escalão, responsáveis por execuções e operações nos campos de concentração, conseguiram fugir para a América do Sul e outras partes do mundo, escapando das punições que mereciam. A fuga de criminosos de guerra nazistas como Adolf Eichmann e Joseph Mengele gerou uma caçada internacional que se estenderia por décadas. Adolf Eichmann, um dos principais arquitetos do Holocausto, conseguiu fugir para a Argentina, onde viveu por anos sob uma identidade falsa. No entanto, em 1960, agentes do Mossad, o serviço secreto israelense, realizaram uma operação ousada para capturá-lo e levá-lo a julgamento em Israel. O julgamento de Eichmann, transmitido para o mundo inteiro, foi um marco na história da justiça. Ele foi condenado por seus crimes contra a humanidade e executado em 1962. Esse evento trouxe à tona uma questão essencial: a responsabilidade individual pelos crimes cometidos sob ordens de regimes autoritários. Outro caso notório foi o de Josef Mengele, o médico nazista que conduziu experimentos desumanos em Auschwitz. Mengele conseguiu escapar para o Brasil, onde viveu até sua morte em 1979. Apesar de seus crimes hediondos, ele nunca foi capturado para ser levado a julgamento. Sua morte deixou um sentimento de impunidade, mas também um alerta para o mundo. Mesmo os piores criminosos podem desaparecer nas sombras se a vigilância falhar. O impacto do Holocausto não se limitou ao campo da justiça. As feridas psicológicas e emocionais, deixadas pelos campos de concentração, ecoam até hoje nas gerações subsequentes. Os sobreviventes do Holocausto carregaram consigo traumas profundos que influenciaram suas vidas e a de seus descendentes. Muitos encontraram dificuldades em reconstruir suas vidas após o fim da guerra, vivendo com as memórias de suas perdas, das famílias destruídas e das torturas físicas e emocionais. Para muitos, o retorno à sociedade foi doloroso. Os sobreviventes frequentemente enfrentaram preconceito, falta de apoio emocional e até desconfiança por parte daqueles que não haviam vivenciado os horrores da guerra. Em muitos casos, as experiências vividas nos campos de concentração se tornaram um fardo que era impossível compartilhar com aqueles que não podiam compreender a verdadeira extensão do terror. A psicologia do trauma, desenvolvida ao longo dos anos, começou a estudar mais a fundo os efeitos do Holocausto, com foco no transtorno de estresse pós-traumático, TEP, que afetou não apenas os sobreviventes, mas também seus filhos e netos. Os traumas se tornaram hereditários em alguns casos, gerando uma preocupação contínua sobre como as experiências de violência extrema podem se perpetuar ao longo de gerações. Após o colapso do Terceiro Reich, a Alemanha foi deixada em ruínas. Suas cidades estavam destruídas pelos bombardeios, sua economia em frangalhos e sua população desmoralizada. Para agravar a situação, o país foi dividido em 4 zonas de ocupação: soviética, americana, britânica e francesa. Essa divisão foi o prelúdio para a criação de 2 Alemanhas: a Alemanha Ocidental, República Federal da Alemanha, e a Alemanha Oriental, Democrática Alemã, alinhada com o bloco soviético. Essa divisão física e ideológica do país simbolizou o início da Guerra Fria, uma era de tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética que dominou a política global por décadas. A Alemanha Oriental, sob domínio comunista, adotou um regime autoritário com políticas repressivas, enquanto a Alemanha Ocidental foi reconstruída sob modelo democrático, com a ajuda significativa dos Estados Unidos através do Plano Marshall. A cidade de Berlim, em particular, tornou-se o símbolo da divisão entre o Oriente e o Ocidente. O Muro de Berlim, erguido em 1961, dividiu a cidade em 2, separando famílias, amigos e compatriotas. A construção do muro simbolizou a divisão ideológica do mundo durante a Guerra Fria. E sua queda, em 1989, foi o marco do fim desse período e da reunificação alemã. A reconstrução da Alemanha, tanto social quanto política, foi um processo longo e doloroso. No entanto, o país conseguiu superar sua história sombria e se tornar uma das nações mais prósperas da Europa. O trabalho de reconciliação com o passado, no entanto, continua até hoje.
A Alemanha moderna mantém uma postura de meia-culpa pelos crimes cometidos durante o nazismo, promovendo a educação sobre o Holocausto e lutando contra o neonazismo e outros movimentos extremistas que ainda surgem ocasionalmente. A queda de Hitler e o fim da Segunda Guerra Mundial reconfiguraram o cenário geopolítico global. Os Estados Unidos e a União Soviética emergiram como as duas superpotências mundiais, enquanto a Europa, devastada pela guerra, precisou de décadas para se reconstruir. A Guerra Fria, que se seguiu ao colapso do Terceiro Reich, polarizou o mundo entre capitalismo e comunismo. As duas superpotências entraram em uma corrida armamentista e tecnológica que incluía desde o desenvolvimento de armas nucleares até a corrida espacial. O medo de uma nova guerra global, desta vez com potencial de destruição em massa, moldou as políticas internacionais durante a segunda metade do século XX. Além disso, a criação do Estado de Israel, em 1948, foi diretamente influenciada pelo Holocausto. O movimento sionista, que já existia antes da guerra, ganhou força após as revelações dos campos de extermínio, e a comunidade internacional, principalmente os Estados Unidos, apoiou a criação de uma pátria judaica como uma forma de reparação pelos horrores sofridos pelos judeus durante o regime nazista. A formação de Israel, no entanto, também desencadeou uma série de conflitos no Oriente Médio, especialmente com as populações árabes da região. Até hoje, as consequências da criação de Israel e os conflitos subsequentes moldam a geopolítica do Oriente Médio e as relações internacionais. O Holocausto deixou uma marca indelével na memória coletiva da humanidade. O genocídio de 6 milhões de judeus, junto com a perseguição de ciganos, comunistas, homossexuais e outras minorias, se tornou o exemplo mais extremo de onde o ódio racial e ideológico pode levar. Desde então, a expressão nunca mais se tornou um mantra global, um lembrete da importância de resistir ao autoritarismo, ao racismo e ao genocídio. Museus e memoriais do Holocausto, como o Museu do Holocausto em Washington, D.C., e o Memorial em Auschwitz, foram erguidos ao redor do mundo para garantir que as gerações futuras jamais se esqueçam desse capítulo sombrio da história. A educação sobre o Holocausto se tornou um componente vital em muitas escolas, com o objetivo de ensinar aos jovens os perigos da intolerância e da indiferença. No entanto, apesar dos esforços para manter viva a memória, o negacionismo do Holocausto ainda persiste em certos grupos extremistas. Movimentos neonazistas e revisionistas continuam a surgir, o que reforça a necessidade de manter o Holocausto presente no discurso público. O compromisso de lembrar os horrores do passado é talvez o maior legado deixado pelo fim do Terceiro Reich. A história de Adolf Hitler e do Terceiro Reich é sem dúvida um dos capítulos mais sombrios e trágicos da humanidade. As ações e ideologias de Hitler não apenas devastaram uma geração inteira, mas também alteraram para sempre o curso da história. A Segunda Guerra Mundial, iniciada por suas ambições expansionistas, resultou na morte de mais de 50 milhões de pessoas, a destruição de cidades inteiras e a fragmentação de nações que levariam décadas para se reconstruir. Ao longo deste roteiro, examinamos a ascensão de Hitler, suas decisões insanas e a paranoia que o dominou enquanto seu poder se desmoronava. O Terceiro Reich, construído sobre uma ideologia de ódio e opressão, levou o mundo a um conflito sem precedentes. No centro desse regime estava a obsessão de Hitler por controle absoluto. Uma ambição que acabou não apenas destruindo sua vida, mas também devastando a Alemanha e o resto do mundo. Aprendemos como o regime nazista explorou tudo e todos. Desde os campos de concentração, que não eram apenas locais de extermínio, mas também de exploração financeira, até a transformação da ciência em uma ferramenta de crueldade desumana, exemplificada nos experimentos de Joseph Mengele. A fábrica de bebês e os planos para criar uma raça pura são testemunhos da loucura que permeava o pensamento nazista. No entanto, o que talvez mais impressiona seja o legado persistente desse período. O Holocausto, uma tentativa sistemática de eliminar um povo inteiro, não é apenas uma memória terrível, mas também um símbolo do que pode acontecer quando o ódio e a intolerância não são combatidos. A frase "nunca mais" não é apenas um lembrete do passado, mas um apelo para que a sociedade moderna permaneça vigilante contra qualquer forma de autoritarismo, racismo e genocídio. O colapso do Terceiro Reich e o suicídio de Hitler marcaram o fim de uma era de tirania brutal. Mas o impacto de suas ações continuou a se desenrolar nas décadas seguintes. A divisão da Alemanha, a criação de Israel, a Guerra Fria e a reorganização política da Europa são, em grande parte, consequências diretas da Segunda Guerra Mundial. O mundo que conhecemos hoje, em muitas maneiras, foi moldado pelos eventos que aconteceram durante o regime de Hitler. Os julgamentos de Nuremberg foram um marco na justiça internacional, e as lições aprendidas com o fim da guerra e a queda do nazismo ainda ressoam hoje. Os julgamentos estabeleceram a noção de que líderes políticos e militares podem ser responsabilizados por suas ações, independentemente das justificativas políticas ou das fronteiras nacionais. Esse princípio, embora desafiado ao longo dos anos, continua sendo um pilar central da justiça global.
Contudo, é importante lembrar que o legado de Hitler não se limita apenas às consequências devastadoras que ele e seu regime causaram. Ele também nos ensinou a importância de estar sempre alerta contra o crescimento de ideologias de ódio. O ressurgimento de movimentos neonazistas e revisionistas, que tentam negar ou distorcer a realidade do Holocausto, reforça a necessidade de manter viva a memória desse período sombrio. Mais do que nunca, as lições da Segunda Guerra Mundial devem ser ensinadas às novas gerações, para que as tragédias do passado não se repitam no futuro. Ao refletirmos sobre o que Adolf Hitler deixou para trás, entendemos que sua morte não encerrou o capítulo de sua influência no mundo. As ideologias que ele alimentou, o racismo, o autoritarismo e o genocídio, ainda se manifestam em diversas partes do mundo. No entanto, sua queda nos mostrou o poder da resistência, da justiça e da cooperação internacional. Mesmo diante das piores adversidades, a humanidade é capaz de se unir e lutar contra as forças da opressão e do ódio. Se há algo a ser aprendido com a queda de Hitler, é que, embora o mal possa prevalecer temporariamente, ele jamais consegue se sustentar por muito tempo. As forças que se opuseram ao nazismo, sejam elas na forma de soldados, civis ou movimentos de resistência, provaram que a liberdade e a dignidade humana sempre triunfam no final. Hoje, o mundo ainda carrega as marcas deixadas por Hitler e pelo Terceiro Reich, mas também carrega a esperança de que, ao recordar esses momentos sombrios da história, possamos evitar que eles se repitam. O papel da educação, da memória e da justiça é essencial para garantir que as gerações futuras compreendam o custo da tirania e da intolerância. Assim, encerramos nossa jornada pelos momentos mais marcantes da vida de Adolf Hitler e o impacto de suas ações no mundo. De sua ascensão meteórica ao poder, passando por seus vícios, paranoias e planos delirantes, até sua queda e a destruição de tudo o que ele havia construído, o legado de Hitler serve como um poderoso lembrete dos perigos do autoritarismo. Se você se interessou por essa narrativa e quer continuar explorando mais histórias como esta, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Queremos saber o que você pensa, quais lições podemos tirar da história de Hitler para o mundo de hoje. Deixe sua opinião nos comentários e, claro, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. Juntos, podemos continuar a lembrar, refletir e aprender.